Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão Construir um Futuro Sustentável, Narrativas e Impactos da Comunicação da Karma. A ESG Week 2024 é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e o UN Global Compact Network como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, Mel, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL e United Nations Association UNA Portugal. Antes de mais, pedimos desculpa pela demora no início desta sessão, pelos constrangimentos da agenda que tivemos durante todo este dia. Vamos dar início à sessão com Vera Santos, Media Intelligence Specialist e Researcher da Karma. Obrigada. Obrigada, acima de tudo, pela vossa presença, terem esperado até aqui. Eu sou a Vera Santos, Media Intelligence Consultant na Karma e sou responsável por gerir a relação a nível internacional com alguns clientes na Europa e nos Estados Unidos. A Karma é uma empresa de Media Intelligence, uma empresa global especializada em serviços de tecnologia e consultoria, destacando-se pela sua abordagem inovadora na monitorização e análise de informações. Com uma equipa de aproximadamente 600 especialistas espalhados por mais de 20 escritórios em todo o mundo, a Karma assume um papel proeminente na promoção de mudanças de mentalidade e comportamento na sociedade. Concentra-se especialmente em questões transformadoras, como, por exemplo, aquelas que estamos a discutir esta tarde, o ESG, e, em particular, a sustentabilidade. Além disso, a empresa compreende a importância da gestão de imagem e reputação das organizações, contribuindo para a construção de uma reputação sólida e positiva através das suas atividades e abordagens inovadoras. Eu faço-me acompanhar de 3 oradores, 3 convidados que muito simpaticamente aceitaram o nosso convite para estarem hoje aqui presentes. À minha esquerda, Joana Garopa, diretora-geral da Garopa Inc. A Joana é apaixonada por marcas, tendo passado por agências de publicidade e relações públicas, como a Sanaycom e a Siemens. Coordenou na Galp a equipa de marketing e comunicação responsável pela marca, numa dúzia de geografias. E depois de uma breve passagem na Omnicom Media Group Portugal como CEO, é hoje diretora-geral da Garopa Inc., Central de Comunicação e Marketing, empresa por si criada e dedicada ao tema da sustentabilidade. Marketeer do ano 2020, pelo grupo Multipublicações, encontra-se no top 5 dos marketeers, segundo a Scopen, em 2022. É também autora do livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, lançado em 2022, em Portugal e no Brasil. Obrigada, Joana. Ao lado da Joana temos Fernando Pacheiro, jornalista da Lusa há 35 anos e responsável pela área do ambiente. E ao lado do Fernando temos a Patrícia Tavares, professora universitária da Faculdade de Ciências Humanas e do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa. Bem-vindos. Eu, antes de dar início à nossa conversa, como Karma, a empresa de Media Intelligence, recolhemos alguns dados e temos vindo estar a acompanhar de perto a implementação de práticas sustentáveis nos diversos setores através da monitorização de notícias relacionadas com ambiente, responsabilidade social e governança, mas também através da elaboração de relatórios e digests com o resumo das notícias mais relevantes nesta área. E a presença neste evento é bastante pertinente para nós, dada a importância do tema da ESG, e conseguimos ver isso pelo número de notícias que têm sido produzidos. Para o vosso conhecimento, só no primeiro trimestre de 2024, janeiro a março, publicaram cerca de 1.690 notícias relacionadas com ambiente, responsabilidade social e governança. Para quem não tem noção, este número é bastante significativo, tendo em conta o panorama dos mídia em Portugal. Em termos de conteúdo, de mensagens, as empresas mais abordadas foram aquelas que operam nos setores da banca, da energia e da indústria. E em termos de setores de atividade, verifica-se um evidente destaque a nível de abordagem mediática para os setores dos negócios e da banca e finanças. Mas a abordagem em relação a esta temática do ESG
é visível numa grande diversidade de setores de atividade. Este protagonismo e esta temática denuncia aqui muitas oportunidades na sociedade portuguesa, mas também desafios. E entre os vários desafios que podemos antecipar, um daqueles que eu gostaria de destacar é a falta de conhecimento e capacidade das PMEs em adotar práticas sustentáveis. Eu gostaria até de dar a conhecer os resultados do segundo relatório anual do Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas empresas portuguesas, que foi elaborado pelo Center for Responsible Business e Leadership da Católica Lisbon. E, segundo este observatório, a maioria das grandes empresas reconhece a mais-valia para o negócio, mas não sabe operacionalizar os objetivos de desenvolvimento sustentável, que foram definidos na Agenda 2030 e que foram aprovados por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015. Ainda segundo este relatório, e isto são dados que são bastante expressivos e pertinentes, quase 79% das grandes empresas estão já a operacionalizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Mas, nas pequenas e grandes empresas, que são, no fundo, a esmagadora maioria do tecido empresarial em Portugal, só cerca de 26% é que têm essa capacidade ou revelaram conhecer claramente as medidas a implementar. Eu penso que isto são dados bastante relevantes e são uma forma de eu também gostar de dar início a esta conversa. E eu gostaria de começar por fazer uma pergunta à Patrícia Tavares. Na sua opinião, como é que podemos ajudar o tecido empresarial português a melhorar o conhecimento e também a comunicação sobre sustentabilidade? Eu vou-me juntar aqui a vocês. Obrigada, Vera. Bem, eu, antes de mais queria agradecer o convite à Karma. Queria dar os parabéns à Associação Ética Empresarial pela iniciativa e também ao Montepio por nos receber num espaço tão simpático e tão agradável. Eu queria começar por dizer que este evento, este painel, é uma primeira excelente oportunidade de partilhar conhecimento e aprendizagem. Temos aqui vários stakeholders muito importantes para esta conversa e o estarem juntos é muito significativo. Eu estou muito até emocionada com esta participação, porque termos, por um lado, os dados, a Media Intelligence, tudo começa com dados, seja numa grande empresa, seja numa pequena empresa, às vezes os processos parecem incomensuráveis, mas são flexíveis e tudo começa por perceber qual é a fotografia da situação que temos. Portanto, é muito importante termos pessoas ligadas a dados. É muito importante termos os mídias, cada vez mais eu diria, eles são o nosso garante, e perdoem-me aqui um bocadinho um regresso ao meu início como jornalista, assim, já há uns anos atrás, alguns, são no fundo também um garante da nossa democracia e também uma forma de escrutinar o progresso, tanto positivo como menos positivo, que as organizações têm a propósito destas matérias. E é importante também criar um ecossistema em que os próprios mídias beneficiam de mais conhecimento nestas áreas que é proporcionado pelos outros atores do ecossistema, mas, por outro lado, sabermos como é que os mídias precisam dessa informação e quais são os critérios de notícia e de história que também podem ser interessantes de partilhar. Isto ao nível das grandes empresas, das PMEs, das micros, do talho da minha rua, como eu costumo dizer muitas vezes, que é um especialista em marketing, não tendo formação técnica em marketing, e conheço muitos exemplos a esse propósito. Depois, naturalmente, a academia também faz aqui, se calhar, algum sentido, porque é um espaço de saber, é um espaço de crítica, é um espaço de intervenção, é um espaço de liberdade, é um espaço de construção e é um espaço também de acompanhamento das necessidades, seja de grandes empresas, seja de alunos que estão a começar o seu percurso e que já vêm muitas vezes, e ainda bem, muito sensibilizados por estes temas, mas que às vezes têm dificuldade em traduzi-los em comportamentos no dia-a-dia. Portanto, eu diria que só o estarmos aqui já é um excelente princípio. Depois acho que a universidade tem aqui um papel que tem a ver com a sensibilização para o mindset de sustentabilidade. Vou fazer aqui um disclaimer, eu tenho um autor de quem gosto imenso, prometo não vou amassar ninguém com conceitos nem com coisas muito complicadas, mas todos nós conhecemos a palavra stakeholder, e o inventor, o pai da palavra stakeholder, é um filósofo, /gestor, /matemático, que se chama professor Edward Freeman e que desenvolveu a Stakeholder Theory. Bom, ele diz há muitos anos que a perspectiva da sustentabilidade tem muito a ver com 3 coisas: educação, regulação, criação de valor. E todas estas 3 áreas são, de facto, muitíssimo importantes se nós quisermos abordar os problemas que temos no mundo hoje em dia e os desafios e as oportunidades que eles trazem connosco. Portanto, a educação, a regulação e a criação de valor.
Agora, como é que isto se faz, não é? A pergunta que fica depois na cabeça de todas as pessoas. Os processos são importantes. Ter um diagnóstico, ter uma decisão estratégica, ser capaz de, com esse diagnóstico, tirar uma fotografia, mapear stakeholders, perceber quais são os seus interesses, ajustar aos recursos que a organização tem disponível para começar a dar os primeiros passos, e falando de um tecido empresarial de PMEs e de microempresas, isso é muito importante, para também conseguir balizar as expectativas. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Há que começar e há que incrementar com um caminho no futuro e com uma visão que este é um processo que, uma vez iniciado, não se vai terminar, e que por isso também é interessante manter vivo, mas também acompanhado, com reporte, naturalmente, com uma perspectiva de avaliação. A linguagem também é muito importante, na minha opinião, ser capaz de traduzir, ser capaz de ajustar, perceber, estar disponível para as necessidades que as organizações têm, perceber que nem todas vão seguramente saber o mesmo, que há muito a saber e há muito que não se sabe ainda bem, e por isso se pode descobrir, e por isso ter uma atitude de empatia com as organizações e de predisposição para servir naquilo que sabemos, para servir naquilo que não sabemos e podemos descobrir e construir com elas. Eu acho que falo muito, mas acho que já são algumas das questões que eu acho que são importantes. Claro que as organizações devem olhar para este tema numa perspectiva estratégica, dentro das suas possibilidades e ajustada às suas realidades, dentro dos seus conhecimentos, e tendo como ponto de partida, que eu acho que é relativamente fácil de abordar, que numa perspectiva holística ninguém é a desfavor da sustentabilidade. Muitas das vezes nós não conseguimos incorporar todas as medidas com a precisão e com a eficácia e com os resultados que gostaríamos, mas manter-nos no caminho é seguramente muito importante, e ser capaz de transmitir este conhecimento também às organizações, criar redes de partilha, estar presente nessas redes de partilha e ser capaz de criar sinergias. Eu diria que, para começar, seriam estas as questões que eu destacaria. E eu gostaria de colocar uma pergunta semelhante, mas vendo o ponto de vista dos mídia. Eu perguntaria agora ao Fernando, na sua opinião, qual é o papel dos meios de informação como a Lusa na construção de narrativas que promovam a sensibilização sobre questões de sustentabilidade e ambiente. Portanto, não só na parte das empresas, mas também da parte do público, do consumidor, ter ambos os vértices aqui presentes. Em termos gerais. Em termos gerais. Muito bem. Olha, obrigado pelo convite, por estar-me por este bocadinho aqui. Eu não estou muito habituado a estar aqui. Estou mais habituado a estar do outro lado. Estamos sempre do outro lado. Trouxe aqui umas cábulas, eu vou falar devagarinho. É mais uma reflexão, porque eu também não tenho respostas para essa pergunta. Partimos de um princípio que é o papel muito importante que a imprensa tem na divulgação destas questões ligadas ao ambiente e tal. Mas não é fácil, por dois motivos. Um deles, eu faço esta área do ambiente na Lusa há 2 anos. Já fiz muitas outras coisas, obviamente. Portanto, há 2 anos estou nesta área e gosto, deprime-me um bocadinho, mas por causa dos estudos todos os dias que nós divulgamos, o mundo está a acabar. Mas acho que, apesar de todos estes estudos, a imprensa, em Portugal, pelo menos em Portugal, e mesmo em termos mundiais, há um ou outro jornal que se evidencia, mas, pegando só no nosso caso, não ligamos muito ao ambiente. Não, na Lusa, veja-se, nós temos uma pessoa que faz ambiente. O ambiente merecia mais pessoas. Eu não estou a desmerecer, por exemplo, a cultura, nem longe de mim. Temos 7 pessoas a escrever sobre cultura. Temos uma pessoa a escrever sobre ambiente, que desde as alterações climáticas, os resíduos, o mar, a poluição, tudo isso é uma pessoa. A RTP, que eu saiba, também só tem uma pessoa agora há relativamente pouco tempo para fazer ambiente. Lembrem-se, nas últimas eleições, nos debates, houve todo aquele ciclo de debates. Lembram-se de alguma pergunta que tenha sido feita aos candidatos sobre o que é que eles iam fazer em relação ao ambiente, que medidas iam tomar para reduzir as emissões, por exemplo? Aumentámos as emissões no último ano. Vamos fazer o quê? Não houve perguntas sobre isso. Só depois do outro ter tirado a
Sim, mas esse é o tipo de jornalismo que nós andamos a fazer. É, se houver um relatório dizer que vamos todos morrer amanhã, damos o relatório, porque a imprensa em Portugal, nas notícias sobre o ambiente, é as catastrofistas, aquelas relacionadas com uma grande inundação, por exemplo, os eventos climáticos extremos, porque de resto, as coisas que são de facto importantes, que é mudar as atitudes, não, nem tanto. Isso é um dos motivos. E agora, antes de passar ao outro, queria-vos perguntar se há um filme, há uma série na Netflix, é curtinha. Aquilo vai ter seguimento, mas é curtinha, pois já tem para aí 8 episódios. Chama-se O Problema dos Três Corpos. Não sei se alguém aqui viu. É da Netflix. Não vou contar o filme, obviamente, mas posso dizer que parte de o que tem por pano de fundo é uma civilização muito mais avançada que a nossa, extraterrestre, que o planeta deles está, enfim, é complicado, e eles decidiram vir ocupar o nosso. E decidiram exterminar-nos, porque são muito mais fortes. E isso é divulgado a nível mundial, e toda a gente sabe que eles vêm e que vão chegar dentro de 400 anos. Quando eu vi a série, fiquei a pensar. Pensei um bocadinho, não muito, mas pensei, se isto acontecesse, o que é que eu ia fazer? É uma pergunta que acho que é interessante nós fazermos, e eu já vos explico porquê. Nós temos o problema de não sabermos muitas vezes isto que eu estava a dizer, de informar as pessoas sobre as alterações climáticas e não ser a catástrofe, o que é mau, a morte, enfim. Nós não damos mais importância, por exemplo, enfim, um morto é sempre uma pessoa que morre, enfim, é um ser humano, mas se relativizarmos, damos mais importância, por exemplo, a 10 mortos agora do que 10 mil mortos para o mês que vem ou para o outro, enfim. O jornalismo é assim, é proximidade em termos de, lembra-se disso com certeza, em termos de, é mais importante o morto da minha rua do que os 100 mortos na China, obviamente, é mais ao pé de mim, e também em termos de tempo. E depois temos, além desse problema, temos outro, que é, também não é fácil chegar às pessoas. Eu tenho a sensação que é uma questão genética. Eu já li isto em algum sítio. Há um escritor inglês, o Desmond Morris, que escreveu um livro que é A Tribo do Futebol, em que ele fala, é muito engraçado esse livro, é muito antigo já, mas é muito engraçado, em que ele compara os adeptos dos clubes de futebol a uma tribo. E explica porque nós, mesmo aqueles os desenhos que se fazem na cara, que às vezes os adeptos fazem, são questões tribais. Nós temos muito ainda esse lado tribal. E precisamos disso até para nos... Para tornar o nosso dia-a-dia mais interessante, e precisamos desses escapes. E temos isso, com certeza, ainda nos nossos genes, porque nós, se calhar, o homem existe na Terra, não há, eu já estive a procurar, não há um número exato. É como as ilhas da Indonésia, não sabem, eles próprios sabem quantas têm. 3, 4 milhões de anos, 5, 8 milhões que existe, enfim, tornámos-nos, há 300 mil anos, tornámos-nos sapiens. E começámos nessa altura, aliás, antes também, desde sempre, a colher bagas para comer. Há 10 mil anos pegámos nessas bagas e criámos a agricultura. E esta Revolução Industrial foi, em termos históricos, foi há bocadinho, é tudo muito recente. E nós somos muito, se calhar, ainda caçadores-recoletores. E não estamos habituados a reagir a ameaças que vão acontecer no futuro. Quando aqueles relatórios do IPCC, que é a entidade mais importante em termos de alterações climáticas e que fala das coisas que vão acontecer em 2100, se não tivermos cuidado, os oceanos subiram X, as emissões,
os efeitos climáticos, os eventos climáticos extremos vão ser cada vez mais intensos. E nós pensamos, daqui por 100 anos, eu já cá não estou, quero lá saber. É a mesma coisa que os invasores daqui por 400 anos. Nós estamos ainda programados para reagir a um medo, a uma ameaça que está na nossa frente. A fera que vem atrás de nós, nós fugimos e subimos a uma árvore, se ela não conseguir subir, claro. Mas é isso, não estamos programados, acho eu, para reagir a ameaças tão distantes. E depois, se nós já não sabemos, em termos de jornalísticos, chegar às pessoas e não damos grande importância a esta questão do ambiente, e depois as pessoas também não estão preparadas para, ou não reagem por causa destas questões. É verdade que não é só as alterações climáticas, há a poluição que estamos a destruir o mundo também por aí, a destruição dos ecossistemas. As pessoas se calhar não estão bem preparadas para isso também, se calhar porque as pessoas que vivem especialmente nas cidades habituaram-se a não interagir tanto com a natureza e com isso tudo, se calhar nós perdemos um bocadinho a ideia que nós também somos natureza. E depois, basicamente, é isto. Mas eu tenho aqui mais coisas para vos dizer sobre isto. Eu não queria desviar das suas notas, sim, mas talvez não será esse também o papel dos mídias, em mudar um bocadinho o paradigma. É verdade. Estamos a falar de consequências que vão acontecer daqui a 100 anos. Sabemos que tem havido bastante preocupação por parte dos governos, por parte dos grandes stakeholders, em chamar a atenção para o que está a acontecer agora. Estamos a ir a usar as capacidades além daquilo que o planeta nos permite. Também não passa pelos mídias dar mais enfoque ao agora, ao presente? Claro que passa. Nós na Luz insistimos muito nessas coisas. Eu ontem estive a ver, por exemplo, a palavra sustentabilidade. É relativamente recente a palavra. Mas nós na Lusa descrevemos a palavra sustentabilidade em notícias desde janeiro 900 vezes. Eu acho que isto mostra um bocadinho essa evolução e acho que responde um bocado a isso. Em todo o ano de 2008 escrevemos a palavra sustentabilidade 796 vezes. Portanto, só agora em 3 meses e tal já escrevemos muito mais vezes, ou seja, estamos a dar muito mais importância a estas matérias. As empresas, o que eu sinto muitas vezes na Luz é todos os dias recebo muitos mails de empresas e sobre sustentabilidade, como se estão a tornar sustentáveis, como estão a ser amigas do ambiente. Desculpe, mas eu acho que a maior parte daquilo é greenwashing. Uma colega minha que foi fazer a COP28, a última que foi no Dubai, quando ela veio, eu perguntei-lhe, então e que tal? E ela só me disse assim, é um gigantesco greenwashing. As COPs são, segundo ela, eu não fui fazer nenhuma ainda, mas segundo ela são um gigantesco greenwashing. Mas sim, temos esse papel e tal, e eu acho que vamos fazendo e vai-se falando destas coisas e pronto, é isto. Posso fazer uma pergunta? O que é para si greenwashing? Greenwashing é para mim, por exemplo, eu ir ao Lidl, comprar uma coisa qualquer e aquilo tem lá um produto, imagine, para lavar a louça, que diz lá sustentável em letras grandes. E eu depois chego a casa e vejo que a única coisa que é sustentável, que eles estão a dizer que é sustentável, é a embalagem. Para mim, isso é um exemplo. Ser enganado. Estou a ser enganado. Eu gostava de ouvir a mesma resposta e fazer a mesma pergunta à Joana e de seguida à Patrícia. O que é para si greenwashing? Bem, para mim greenwashing é lavar a roupa suja, só que neste caso a verde. Eu tenho uma interpretação parecida com a do Francisco, que é tentarem-me mandar poeira relativamente a determinado contexto. Eu só fiz a pergunta porque sinto que
entrou um bocadinho no léxico comum, esta coisa do greenwashing, e às tantas, qualquer coisa que se diga relativamente ao tema da sustentabilidade, se vem de uma empresa, automaticamente já é greenwashing. E eu sinto que há aqui uma diferenciação entre alguém tentar me enganar e outra coisa é alguém me estar a contar uma história relativamente a um caminho que eu estou a fazer. Portanto, uma coisa é o produto dizer eu sou sustentável, outra coisa é o produto dizer eu sou mais sustentável do que era. Pronto. E acho que para mim greenwashing é eu sou sustentável, mas se eu disser eu sou mais sustentável do que era, para mim isso já não é greenwashing. E acho que há uma certa confusão neste momento do conceito. Não sei se a Patrícia quer. Eu gostava de ver o ponto de vista da acompanho a Patrícia. perspectiva da Joana e quero até voltar um bocadinho mais atrás. Até porque era uma das questões que eu gostava de abordar. Eu acho que tem a ver também com aquilo por oposição que nós definimos que é ser sustentável. Eu estou aqui a enfatizar o ser, porque eu acho que o verbo poderá ser trabalhado de outra maneira. Porque o ser sustentável, na prática, é quase como se fosse um trabalho acabado, finalizado, acabou, chegámos lá. Quando, na verdade, estamos a falar de um processo contínuo, de melhoria incremental, que não se consegue em todas as áreas ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. E por isso, muitas vezes, concordo com a Joana, qualquer coisa que uma organização diga a propósito de um tema em que até está a introduzir algumas melhorias, é rotulado de greenwashing porque a empresa não é sustentável. Então, se calhar, proponho eu, e acho que é um debate interessante e que a Academia também está a ter, mais interessante do que ser sustentável é crescer em sustentabilidade. Porque há sempre uma oportunidade de expansão e há sempre uma oportunidade de conseguir melhorar o caminho que se está a fazer. E, pela minha parte, passado de jornalista, mas também de consultoria de comunicação e agora na Academia, portanto, aqui vários ângulos em simultâneo, é um caminho que também dificilmente se fará sem as organizações e sem as empresas, de todo. E, por isso, mais interessante do que... E digo muitas vezes isso nas aulas aos alunos, porque eles trazem, de facto, os exemplos e dizem, mas fez aquilo, então é greenwashing. Não! Há coisas a melhorar naquele capítulo que ainda não foram feitas. Eu olho para o greenwashing um bocadinho na perspectiva da Joana, com a pressuposição da intenção. Se uma organização intencionalmente decide que me vai contar uma história que não pode, ou que não tem pernas para acompanhar, que não tem dados para poder suportar, e a partilha, bom, isto começa tudo nos valores da própria organização. Começa muito nos valores até do top management da própria organização e como é que eles são vividos, transmitidos, adotados, vividos e na autenticidade que a própria organização vai ter. Agora, dizer que cada iniciativa em que a organização ainda pode melhorar é automaticamente pô-la do lado de quem faz greenwashing é também muito pouco motivador para continuar este caminho e para prosseguir os esforços que às vezes são muito complexos, até para as grandes empresas que têm grandes recursos, quanto mais, para voltar aqui um bocadinho ao início da conversa, para as pequenas e microempresas que estão ainda mais pressionadas com uma série de solicitações e que eu acredito que querem, de facto, melhorar. Portanto, Força! Se uma empresa, por exemplo, que está pressionada até pela opinião pública tem que ser mais sustentável, muitas vezes não o anuncia só por isso, só por essa pressão. Ou seja, não está a ser sustentável, está a anunciá-lo com pequenas coisas. Eu acho que isso também é cada vez mais difícil, falando assim de uma forma mais coloquial, se me permitirem, com a hora da tarde, é cada vez mais difícil não ser descoberto quando isso acontece. Ou seja, é cada vez mais difícil uma organização apresentar-se como sustentável numa determinada área e rapidamente ser descoberto que não é assim. Exatamente. Eu sinto é que, desculpa interromper, Sim. dou um exemplo muito concreto e muito real. Vocês sabem que eu trabalhei há alguns anos numa das empresas mais poluentes do país, portanto numa petrolífera. É a mais poluente. Não, é a segunda. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Mas a partir do momento que se fechou a refinaria de Matosinhos, passou para o segundo lugar. Não, Sim. precisamente, porque se fechou Matosinhos, Sines é o sítio mais poluente da Galp, não é? É o sítio mais poluente da Galp, mas não é a indústria mais poluente do país. É cimento? Cimento.
Bom, mas o que é que eu vos queria dizer? Mas que está a fazer um trajeto, deixa-me só dar-te aqui uma nota, independentemente de ser uma das indústrias mais poluentes do país, não é a primeira, mas é a segunda, está a fazer um caminho fantástico na lógica da sustentabilidade, tem um plano titânico, é super escrutinada por tudo o que são associações, entidades, etc. E em 2000, e já não vos sei dizer, 2018 ou 2019, eu tinha começado há relativamente pouco tempo na empresa, e um dos sistemas onde a Galp tem o seu processo é no Sustainability Dow Jones Index, que é um dos indexes. Vês, esta coisa não funciona para mim, é sempre isto. Brincos. Bom, não interessa. Fazendo aqui o resumo da ópera, a Galp ficou, foi a indústria, a empresa na Europa que mais tinha evoluído no Dow Jones Sustainability Index e ficou em primeiro lugar. Portanto, das indústrias petrolíferas, das empresas petrolíferas da Europa, a Galp, em 2019, ficou em primeiro lugar. Portanto, como devem calcular, o CEO, o top management, ficou tudo bem. Isto é extraordinário, quer dizer que estamos a fazer um caminho e um trajeto fantástico. Como eu estava na comunicação, dizia assim, não, nós vamos fazer um anúncio e vamos dizer às pessoas que nós somos a melhor empresa da Europa em sustentabilidade. E isto é verdade. Vai ver o índice de Dow Jones em 2019. Fizemos o anúncio, publicámos o anúncio. Bem, foi um terror. Porquê? Porque o consumidor não dá legitimidade a uma empresa como a Galp para falar de sustentabilidade. E, portanto, quem eram estes senhores que vinham para aqui fazer um anúncio num jornal a dizer que eram os mais sustentáveis, quando, na prática, são uma das indústrias mais poluentes do país. Portanto, aquilo sim, houve acusações de greenwashing, houve manifestações, tudo por causa de um anúncio. E, portanto, foi assim uma situação caricata. Mas isto para vos dizer o quê? Que efetivamente as empresas estão a fazer este caminho, é muito difícil e é arriscado, daí a importância de haver bons parceiros para poder balizar as empresas e ajudá-los em o que é que podem, o que é que não podem, o que é que devem e o que é que não devem comunicar. Agora, o risco está inerente, mas não se pode desmobilizar, porque as empresas efetivamente, e eu hoje em dia estou a trabalhar com empresas que fazem parte do top 5 efetivamente das mais poluentes, e é isso mesmo, estão a fazer trajetos fabulosos, têm uma grande preocupação, têm normalmente umas estratégias de sustentabilidade super coesas, super concretas e super fortes, mas que depois é difícil a narrativa sair cá para fora sem haver um escrutínio, que é bom que haja, e daí o papel importantíssimo do jornalismo, que é para aferir efetivamente o que é verdade, o que não é, para distinguir, para ajudar as pessoas a entender essas vertentes. No entanto, existe sempre aqui o tema da legitimidade, não é? O tempo de antena que nós temos no nosso cérebro para falar de determinadas indústrias e, efetivamente, as indústrias poluentes têm sempre esse handicap que são mais difíceis de entender. Se me permitem também um comentário, do meu ponto de vista, eu acho que é bastante corajoso da parte das empresas em quererem comunicar os pequenos passos, porque têm que estar presentes. E mesmo quando conseguem implementar algumas das medidas, e sabemos que há bastante dificuldades para se conseguir implementar tudo, se é que se consegue, na verdade, mas darem a cara e anunciarem os pequenos passos, porque são logo escrutinados e dizem, plantou 10 árvores, muito bem, mas continuam a fazer despojos. Portanto, é sempre visto um lado como se não conseguiram alcançar tudo, não são a empresa perfeita ou não lhes são dado o devido crédito devido ao setor em que operam, à atividade que desenvolvem. E eu aproveitava para perguntar à Joana, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios e também oportunidades para incorporar os temas... desculpe. Peço imensa desculpa. Não é isto que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar é... os riscos, os maiores riscos que pode haver inerentes a tentar-se construir uma narrativa por parte das empresas em comunicar sustentabilidades. Oportunidades, o que é que se pode tirar de oportunidades, mas os desafios e os potenciais riscos. Bem, os riscos, um deles acabei de falar aqui, que tem a ver com a reputação, a própria reputação das empresas, e, portanto, nem todos os temas podem ser comunicados da mesma forma e com a mesma narrativa. Dar aqui também só nota que
nós estamos muito focados no tema do ambiente, não é? Mas o ESG é muito mais lato do que isso. E neste exercício que tu mostraste no início, já agora passo o nome, chama-se ESG Wikipedia, e é uma newsletter que é enviada todas as semanas a quem subscrever e que faz o tal resumo das principais notícias que saíram durante a semana sobre os 3 temas. E dar aqui nota que, por incrível que pareça, o tema do ambiente nem é o tema que mais tem tempo de antena. Das tais... São os 3 vértices. É o ambiente, o social e a governança. governança. A governança ocupa mais ou menos 60% das notícias nos últimos 6 meses. O ambiente 30% e a responsabilidade social apenas 10%. Portanto, há muito pouco interesse dos mídias por parte desta temática. Já agora olho aqui para o Francisco, sei lá, pode ser que para o Fernando, desculpe, pode ser que ajude aqui de alguma forma. E dar-vos nota também, já agora tinhas perguntado, os meios que mais dão tempo de antena é o ECO, o Jornal Negócios e o Jornal Económico. Portanto, são normalmente jornais que estão muito focados nas empresas e nas questões empresariais e, portanto, vão contando as histórias e, portanto, acabam por ter essa temática. E uma das grandes questões que eu gosto de frisar é que existe o risco inerente em comunicar sustentabilidade por sustentabilidade e por comunicar, portanto, estou completamente de acordo contigo nesse aspecto. Acho que a melhor coisa que se pode fazer, seja a empresa grande ou pequena, é na realidade ter histórias para contar. E ter histórias para contar significa que se está a fazer alguma coisa. E o cerne da comunicação ser essa história e não propriamente a estratégia corporativa que está por trás desse papel. E o que é facto é que cada vez mais nós conseguimos entender, e quem lida com as pequenas e médias empresas, que era um dos temas que já foi aqui tocado, percebe que enquanto os empresários não perceberem que sustentabilidade é negócio, é difícil também de os convencer a introduzir estas temáticas do ESG nas suas vertentes. E, portanto, não há nada como dar bons exemplos, e eu gosto sempre de dar o exemplo, por exemplo, da Delta, que pegou nas suas máquinas, em que era preciso arranjá-las, e em vez de fazer uma pool de fornecedores para arranjar as suas máquinas, o que foi fazer foi às cadeias e deu formação a alguns prisioneiros que fazem esse trabalho remunerado, portanto acaba por ser uma forma sustentável de resolver um tema de negócio e dando oportunidades a quem não tem. E o exemplo da Navigator, que na realidade precisa cada vez mais de papel e precisa de eucalipto, e há aqui um mito do eucalipto em Portugal, e que na prática criou um clube de produtores florestais que lhes dá formação e lhes dá uma forma de poderem também alavancar o seu próprio negócio, não só para ser comprado pela Navigator, mas por outros produtores para a produção do eucalipto em condições. Pronto, isto é para vos dizer que, mais do que comunicar sustentabilidade por sustentabilidade, se comunicarmos projetos e coisas que efetivamente as empresas estão a fazer que têm impacto social, que têm impacto ambiental, o risco claramente é diminuto. Publicidade já é outra história. Ainda na questão do greenwashing e dos perigos, eu gostava de perguntar ao Fernando como vê o equilíbrio entre a responsabilidade jornalística de relatar os factos, mas também a necessidade de promover ações positivas em relação à sustentabilidade. Porque se nós queremos que as empresas e o público dêem importância, ok, temos que ir ao cerne da questão e ver se de facto aquilo que está a ser comunicado é real, é verdade, mas também não queremos matar a esperança, digamos assim. Ok. E queremos transmitir ideias positivas e queremos criar a esperança em que, ok, estamos no bom sentido, não conseguimos alcançar tudo, há um objetivo a cumprir. Como mantemos esse equilíbrio? Eu acho que não é difícil, isso não é nem antagónico, eu acho que isso é possível. Primeiro temos que ter mais atenção a estas matérias, nós jornalistas. Depois temos que as noticiar de uma forma diferente, não só falar, olha, daqui a não sei quantos anos isto vai arrebentar tudo, e não, porque é um bocadinho como os filmes, todos nós aqui já devemos ter visto filmes do Tarantino, havia uns filmes que aquilo era braço e sangue por todo um lado.
é a mesma coisa que um filme de terror. Quando o terror é demasiado, aquilo ultrapassa, chega ali uma fase que já não mete terror nenhum, só dá vontade de rir. E estas coisas, se não forem contadas como devem ser, às tantas também já entram por um ouvido e saem pelo outro, ninguém quer saber. E nós temos que... só dizer isto. Os governos também normalmente... Os governos governam... Eu acho que eles já nem sequer governam para as próximas eleições, para as sondagens do mês seguinte que saem nos jornais. E eles não se atrevem a tomar medidas que sejam muito impopulares em relação ao ambiente. Vão tomando, a reboque, por exemplo, o governo português, a reboque da União Europeia e tal, mas acho que não vão suficientemente longe. As empresas, podemos lá voltar, vão fazendo o seu papel. E é um papel que é o papel de todos nós. E é este papel de todos nós que a gente da imprensa, os jornalistas deviam também, se calhar, eu contra mim falo, que deviam também ter mais atenção, envolver as pessoas, fazê-las sentir que fazem parte da solução e que não estão sozinhas, porque se eu sozinho vou pôr o papel no papelão, e eu acho que só aquilo é pouco e vou sentir que não vale a pena. Nós temos que sentir que podemos reduzir as emissões e preservar o ambiente e recuperar os ecossistemas que estão degradados e reduzir a poluição e tudo isso. E isso conta-se, isso faz-se, se calhar, falando disso que estavas a dizer, de contar as histórias boas do nosso bairro. Se nós não conseguimos fazer sozinhos a mudança, podemos fazer a nível da nossa rua, a nível do nosso bairro, a nível da nossa cidade, e aí os jornalistas tenham esse papel. Se calhar a mensagem chega melhor assim às pessoas, se nós começarmos por baixo, explicando, e eu faço isso, eu tento fazer isso algumas vezes. Há uma coisa que também temos que perceber: o jornalista é uma coisa que lhe está no sangue. Eu acho que o jornalista gosta mais de dar aquela coisa que chama a atenção, o alarmismo e não sei o quê, e tal, que gera... mas o outro lado das notícias boas também é importante dar, e é giro. Eu gosto de fazer... E faço, eu tento fazer muitas vezes coisas que sejam, de alguma forma, que sensibilizem e incentivem as outras pessoas. Há um comentário, não sei se vocês viram, francês, que chama-se Amanhã. E passou aí nos cinemas aqui há uns 4 ou 5 anos. É tão giro, porque eles vão buscar casos de sucesso. Vamos, por exemplo, a Detroit, que rebentou-se, a cidade, enfim, a economia rebentou-se toda quando foi da crise de 2008. E as pessoas começaram a fazer pequenas hortas dentro da cidade e a viver disso e a vender, a venda de proximidade. Enfim, foram a uma cidade que eu... Copenhaga? Não me lembro. Em que criaram umas notas que só são usadas lá, nessa cidade, para incentivar o consumo local e a produção local. Foram a um sítio em França, também uma cidade qualquer, não vieram a um sítio nenhum em Portugal, mas foram para um exemplo de permacultura também, em que as pessoas cultivam tudo assim também num espaço pequeno e têm lá e depois vendem. E é muito giro esse comentário, porque esse é um exemplo daquilo que nós jornalistas podíamos fazer. De uma forma mais pequena, não ando a fazer documentários, não é? Mas notícias, coisas de... Há um anuário qualquer que saiu com a EDP, que há uns 4 ou 5 anos, e agora estou a revê-lo. Há uma coisa que eu quero ver se faço um destes dias, sobre uma empresa que recicla cartões de crédito antigos, que já não servem, que já estão fora de prazo,
provavelmente com os bancos, não é? Que, enfim, um acordo com eles, e faz mobiliário urbano. E eu acho isto fantástico. E isto ajuda o ambiente, ajuda e divulgar as empresas que fazem isto. Acho isto, eu faço e não tenho problema nenhum. Agora, às vezes tenho alguma dificuldade em divulgar pequenas iniciativas de empresas que estão a dizer, vejam lá como nós somos bons. Pode ser empresas como a Galp. Nós somos... Mas depois vamos ver, aquilo não é quase nada. Continuam a poluir imenso e, enfim... Tal, não sei se é greenwashing, mas pelo menos não. Provável, não sei. Ter um fundo de verdade e uma intenção real. Isso, sem dúvida. Eu gostava de só vos contar uma curiosidade. Eu vi um sketch há pouco tempo de um grupo humorístico, A Porta dos Fundos. E tem a ver, é muito curioso que a Joana tenha falado que o ambiente é um dos vértices do ESG mais focado, sendo a governança o mais focado dos três, e o parente pobre, se me permitem a expressão, é a responsabilidade social. E então eu gostava de dar um exemplo de um sketch que eu vi a propósito da responsabilidade social, da inclusão, e achei curioso esse sketch, eu vou descrever. Está um grupo de amigos, vão ao restaurante e eles dirigem-se ao empregado e o empregado diz: boa tarde, amigas. Qual é no fim? Amigas. Sim, nós aqui somos muito inclusivos. Ótimo. Estou a ver aqui o menu, por acaso tem um menu em braille. É que temos um amigo que se vai juntar a nós e que é cego. Não, de facto não. Tudo bem. E já agora, eu reparei que para entrar no restaurante temos ali 3 degrauzinhos. Por acaso tem uma rampa, uma alternativa para chegar até ao restaurante. Não, peço imensa desculpa. Portanto, o que eu queria aqui evidenciar é, eu quero ver o lado bom que está a ser tomada uma atitude por parte dos negócios, pequenas ou grandes empresas, em dar os primeiros passos. Será que o primeiro passo é o correto? Será que estão a começar da melhor forma? Pronto, não sequer vou pôr isso em causa. E eu quero ver o outro lado e a parte positiva disto, que é, por vezes nós desvalorizamos quando se tenta fazer qualquer coisa. Vemos a pontinha do iceberg, não conseguimos ver o resto, o esforço de desenvolvimento por parte das empresas. Isso não significa que não está a ser feito. Pode não ser ainda comunicado porque não foi implementado na totalidade, mas se calhar nós também somos um pouco exigentes e queremos tudo de uma só vez e não somos sustentáveis em relação à sustentabilidade, porque queremos tudo para ontem, e quando as empresas são corajosas e dão o primeiro passo em anunciar as primeiras medidas que vão implementando, nós tentamos cortar logo mal para isso. Plantaram 10 árvores, então e o resto? Tem uma política de inclusão, então, e os menus, as instruções em braille. Não está tudo feito. Não está tudo feito, e acho que é importante também haver esta noção, que é tudo um processo e que isto leva o seu tempo. Sim, força. Esse é que se calhar não há tempo. Porque quando nós depois vamos ver os relatórios, e o Secretário-Geral da ONU anda a dizer isto há anos, que qualquer dia também cai no descrédito, não é? Porque estamos no limiar, não há, a janela está-se a fechar há 4 anos ou assim, quer dizer. Mas pronto, acreditar nisto tudo e nos relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas e todos os organismos da ONU e todos os cientistas, e quase todos. Não temos tempo para pequenos passos. Precisamos de grandes passos. Se calhar é por aí que nós, pelo menos eu, que me preocupo com isto e que eu comecei logo por dizer, acho que disse, que ando um bocadinho deprimido por causa das notícias do ambiente que faço todos os dias, dos estudos, que isto não duramos muito, o planeta não dura muito. Quer dizer, o planeta dura, nós é que não duramos muito no planeta, e eu acho que temos pouco tempo. Ou seja, fico com esta sensação quando vejo a CDP, deves conhecer o Carbon Disclosure Program, é uma entidade internacional que faz a divulgação das empresas em termos de ambiente que eles fazem e tal. Cada vez há mais empresas a fazer isso. É bom. Há muitas que ainda não têm, não sabem como fazer, mas já estão inscritas e que estão a dar os seus exatamente. passos. Não é? A sensação que eu tenho é que se calhar são passos pequenos. Mas há um tema também aqui, desculpa, e se calhar tu até, Fernando, podes elucidar. Eu sou muito ativa nas redes sociais, tenho LinkedIn, escrevo para o Jornal de Negócios, enfim, faço várias crónicas sobre vários temas, não só sobre ESG,
E noto, enfim, tenho alguma rede no LinkedIn que vou acompanhando o que é que interessa e o que é que não interessa. E o que é facto é que todos os meus textos, que são de ESG, têm muito pouca atração. Portanto, capta muito pouco interesse das pessoas. Temas sociais, que pelos vistos não captam o interesse dos jornalistas, nas redes sociais funciona melhor, engraçado, não é? Mas eu não sei, tu sentes algum tipo de não teres tempo, não teres espaço para os teus temas, tendo em consideração a política, a cultura, ou não sei, é mesmo uma pergunta genuína que faço, ou se a questão é minha, que não sei escrever sobre o tema e tenho que aprender a captar mais a atenção das pessoas. Mas sinto mesmo que há um certo I don't care quando os temas são de... Eu até colocaria, se me permite, a seguir ao Fernando, eu também gostaria de ver o ponto de vista da Patrícia na área da educação e do ensino. Como é que a academia pode ajudar as empresas sobre como comunicar? Eu ia fazer essa pergunta assim, como as empresas de consultoria de comunicação podem ajudar os seus clientes a comunicar as práticas de sustentabilidade e como é que a academia também pode ajudar nesse sentido? Se calhar começaria pela Patrícia. Eu acho que sobretudo em complemento e todos juntos. Mais uma vez, e volto ao início da conversa, eu acho que é ótimo podermos debater estas perspectivas, porque elas são, no fundo, muito complementares, porque estamos todos preocupados com os mesmos temas, no fundo. A academia é sempre um espaço de discussão, de crítica, mas também, na minha opinião, deve ser também um espaço de crítica e moderação, mas lá está, de aprendizagem. Vou voltar um bocadinho ao início da conversa. Vamos lá substituir, se calhar, o verbo, ou pelo menos revisitar a possibilidade de o substituir sobre ser sustentável, que é algo que parece inatingível, nunca mais lá chegamos, e desmotiva um bocadinho as pessoas, até do ponto de vista do interesse no tema. Nós temos muitas notícias publicadas sobre o tema, mas já parámos para pensar o que é que as pessoas têm na cabeça quando se fala na palavra sustentabilidade. O que é que lá está na cabeça? Meu pai, na minha mãe, nos meus vizinhos, nas pessoas dos meus círculos. O que é que elas associam? Será que estamos a falar todos da mesma coisa? Ou será que temos mesmo que começar por aí e partir pedra? E isso é uma coisa que, do ponto de vista da educação, e se calhar não é só na academia, há bocadinho comentávamos antes de vir para aqui, começa no pré-escolar, começa nos hábitos, começa na criação de rotinas, começa na naturalização de uma série de comportamentos que também possam proporcionar às pessoas a possibilidade de intervir, de sentirem que os seus pequenos gestos são valorizados. Os meninos nos 3 anos, quando põem o lixo no caixote certo, têm um reforço positivo. Saber contar histórias é importantíssimo. Ter uma perspectiva dentro da academia também de acolhimento destes temas desde o momento em que os alunos vêm ter connosco. Fazer acolhimentos com voluntariado. Ter uma perspectiva de ação, de pequenas contribuições, ter programas disponíveis para poder haver envolvimento desde o princípio até ao momento em que eles partem para outros voos e hopefully they will come back to tell their stories as well. Não sei porque de repente mudei para inglês, desculpem. Isto deve ser as aulas em inglês e em português, de repente o chip mudou. Ou seja, isto passa por quê? Coisas muito concretas e muito específicas. Por exemplo, dentro das unidades curriculares, eu tenho a oportunidade, eu estou a dar uma cadeira de planeamento de comunicação e eu tenho a oportunidade de lhes pedir um plano. Eu vou pedir-lhes um plano, mas vou-lhes dizer, agora olhem para a organização na perspectiva da sua associação a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E incluam isso na vossa abordagem e no vosso plano, mas vão à procura de provas, vão falar com eles, façam questionários, auscultem os stakeholders de todos. E isto acaba por granularmente ir começando a ter importância e acaba por ser naturalizado também. E sim, leva tempo. Mas se calhar quando eles olharem para o jornal e virem uma notícia sobre sustentabilidade, sobre a empresa X, ligada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Y, já trabalharam aquilo noutro contexto, estão mais alerta. Já têm mais, se calhar, munições para conseguir distinguir, ok, não é porque isto ainda não está tudo feito neste capítulo que esta empresa é necessariamente greenwasher. Porque eles depois vão querer também trabalhar com as empresas, muitas vezes, e para as empresas também. E, portanto, é todo um ecossistema e esta geração é extremamente exigente do ponto de vista da escolha e não é à toa. E agora desvendo aqui um bocadinho um tema. Não é à toa também que muitas organizações sentem uma crise de atração e de retenção de talento, mas muitas vezes aquilo que também nós sentimos em sala de aula é que as balizas e as fronteiras para avaliar o que é uma organização, por exemplo, socialmente responsável, ainda é vista numa perspectiva pouco informada. Por isso faz parte do DNA das universidades também hoje em dia. E depois ter formações específicas, desde pós-graduações, mestrados, espaços de confronto, produzir investigação aplicada,
Vou dar um exemplo que é da minha prática. Nós, no mestrado em Ciências da Comunicação, onde atraímos alunos portugueses e estrangeiros, temos muitos pedidos de trabalhos finais, de teses, de dissertações, de relatórios de estágio, de projeto, sobre sustentabilidade, sobre greenwashing, sobre o impacto, sobre coisas muito, muito granulares até. Porque é que uma pessoa que se diz interessada sobre sustentabilidade, de repente não compra sempre produtos sustentáveis? Sem vos querer amassar com conceitos, há aqui uma questão que é o chamado Attitude Behavior Gap. Okay? Para 3 anos, a diferença entre aquilo que eu digo em que acredito e aquilo que depois consigo fazer no dia-a-dia em todos os meus comportamentos. E não é que a pessoa seja necessariamente incongruente, simplesmente, muitas vezes, não consegue cumprir com esses comportamentos em todas as microdecisões da vida, e a vida são microdecisões todos os dias. E muitas das vezes isso tem a ver com essa questão, mas muitas vezes tem a ver com os produtos não estão disponíveis em todo o lado da mesma maneira que outros produtos que ainda estão a fazer este caminho. Muitas das vezes eles estão disponíveis, mas são mais caros, e eu tenho que confrontar isso com o meu orçamento pessoal. Ou seja, faz também parte aqui, e muito na lógica das histórias, que estamos todos a falar de histórias, no fundo, na construção de narrativas, eu acho que faz muito sentido apelar também a uma simplificação da linguagem, ser capaz de proporcionar pequenas histórias sobre aquilo que estamos a fazer, que sejam significativas para o meu bairro, para o talho do meu bairro, e que em cascata consigam influenciar também as pessoas à minha volta. Eu lembro-me agora, há bocadinho, a Joana estava a falar da Delta, e eu lembrei-me de um projeto, enfim, também da Delta, neste caso de Rita Nabeiro, que é o projeto Imaginação. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, lançado há relativamente pouco tempo, que é uma coisa muito simples. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode, disclaimer, não estou ligada de maneira nenhuma à Delta, só é um exemplo que achei muito interessante de uma história que se pode contar com todos. Qualquer um de nós pode ter uma ideia, fazer um pequeno vídeo e publicar sobre como mudar o mundo à minha volta. Coisas simples. E às vezes este efeito também de propagação e este efeito de contar pequenas histórias que são significativas, nós nascemos, crescemos, vivemos e aprendemos com histórias. Se calhar muitos de nós nesta sala adormecíamos à noite com alguém a contar-nos uma história. E a história tem este poder de nos abandonar para os nossos sítios de segurança. Não há sítio mais seguro e inseguro simultaneamente do que o sono. Eu conseguir deixar-me ir para o sono ao sabor de uma história significa eu entrar num registro de confiança com aquela pessoa que tenho ali. E então, se calhar, é também papel da universidade poder discutir como é que nós conseguimos construir, pessoa a pessoa, aluno a aluno, organização a organização, empresa a empresa, esta história que permita não só formar pessoas tecnicamente, que é muito importante, mas formar pessoas. Pessoas que são capazes de olhar para o mundo, que são capazes de questionar o mundo, que são pessoas na sua integridade total e que questionam o mundo e que o apreciam também de forma estética e que constroem colaborativamente. Eu acho que a universidade, nesse aspecto, tem aqui um papel muitíssimo importante, em colaboração com os parceiros, em colaboração com os mídias, em colaboração com as empresas, com as instituições, enfim, com toda a rede de stakeholders, que permite depois também, e voltando se calhar um bocadinho ao início da nossa conversa, olhar para as pequenas e médias empresas e dizer assim, ok, isto é possível, há processos, vamos ajustá-los àquilo que são as vossas necessidades e vamos todos partilhar conhecimento. Vou dar outro exemplo. Numa cadeira de licenciatura estamos a desenvolver uma metodologia para a qual somos formados, professores, que se chama Metodologia de Aprendizagem de Serviço. O que é que isto significa? No caso concreto, é uma cadeira de ateliê de planeamento de comunicação e nós tivemos um cliente partilhar connosco um briefing real para poder desenvolver um plano de comunicação para essa organização, pro bono. E isto é feito da seguinte forma. Os alunos, quando se inscrevem na cadeira, primeiro preenchem um questionário sobre uma série de coisas, inclusivamente o que é que eles querem fazer profissionalmente, como é que se vê. Portanto, não são só aspectos técnicos, depois têm a experiência da unidade curricular, devemos de ir apresentar os planos ao cliente, eles são muito interessados em desenvolver este projeto, e depois vão ter novamente um questionário à saída para eles próprios refletirem sobre como é que foi a experiência, o que é que aprenderam, o que é que levaram dali, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista pessoal, em que aquilo os modificou de alguma maneira. Isto é só um exemplo, está bem? É só mesmo um exemplo para partilhar o quanto se pode fazer também de granularmente no dia-a-dia, porque tem muito a ver com esta capacidade também de semear. Sim, temos pouco tempo,
é verdade, mas dentro do pouco tempo que temos, também tentarmos colaborar mais todos uns com os outros para poder ir construindo e ir aproximando cada vez mais dos objetivos que temos pela frente. Retomando a pergunta que a Joana fez ao Fernando, como podemos melhorar aqui as narrativas e tornar os discursos em torno da sustentabilidade apelativos, atrativos, para que queiramos que a audiência queira ler e dar atenção e partilhar este tipo de conteúdos? Tinha um programa que eu fui fazer notícia e gostei muito de fazer, lá está, que era de aproveitar as borras de café para produzir cogumelos. E lá está aí um bom exemplo de uma forma que também não tem nada a ver com Delta, além dos cafés da Delta que eu compro. E é giro isso, eles depois mandaram outros meios, enfim, eles estão a aumentar aquilo. Eu não tenho tempo para estar a voltar a fazer notícias sobre as borras do café da Delta, mas achei muito giro. Agora, há um lado aí que a Patrícia falou que é muito importante, que vou também ser rápido, porque que é a história da informação, da comunicação, e cada vez insistir. Temos que insistir até em campanhas nas televisões, nos meios de comunicação social, nas escolas, enfim, tudo isso. O ano passado, em outubro, eu fiz uma notícia sobre a limpeza de praias. Uma associação que estava a fazer limpeza de praias em várias praias do país, norte a sul, e escolher uma série delas, e foi uma coisa que durou para aí quase um mês, o trabalho deles. E acho que é giro, e lá está. É importante também divulgar este tipo de coisas. E eu liguei-lhes e perguntei-lhes, então, e qual foi assim o lixo mais, no final da campanha? Qual é assim o lixo que vocês encontram mais nas praias? E o senhor respondeu, nesta altura, é pontas de cigarro. E eu não queria acreditar. Pensei, mas espera aí, pontas de cigarro, mas ainda há pessoas que deixam as pontas de cigarro, vão à praia e deixam as pontas de cigarro na praia. Porque é o lixo que mais se encontra, não é sequer é o lixo o que o mar traz, os plásticos, o microplástico, o pequeno plástico, não. Eu até entendi esse melhor, porque eu podia pensar, vem lá do Paquistão ou da China e vem por aí fora e vem agora aqui nas nossas praias. Não, é as pontas de cigarro que nós, portugueses com certeza, não é? Vamos à praia e deixamos lá. E depois eu costumo ir, no meu caso, vou ali para as praias que eu costumo ir, porque tenho lá ligação, é as praias da Costa Alentejana. E vou quase sempre para a mesma praia. O ano passado cheguei lá às 9h30 da manhã a essa praia, estava a maré vazia e alguém tinha lá estado durante a noite que tinha lá deixado garrafas de cerveja vazias, claro, latas de conserva também vazias, pontas de cigarro muitas. Eu fui ao café, pedi um saco grande de aqueles pretos do lixo, enchi-o, porque alguém, o ano passado, não foi há 20 anos atrás, no ano passado, no verão passado, achou normal fazer um piquenique na praia, quando a maré estava a vazar, e deixar lá tudo e ir embora. E a pontas de cigarro é mato também. Quer dizer, voltando à questão, é isto que nós precisamos de ensinar, e repisar e insistir nestas questões do lixo e de depositar o lixo como deve de ser e que tinha lá deixado garrafas de cerveja vazias, claro, latas de conserva também vazias, pontas de cigarro muitas. Eu fui ao café, pedi um saco grande de aqueles pretos do lixo, enchi-o, porque alguém, o ano passado, não foi há 20 anos atrás, no ano passado, no verão passado, achou normal fazer um piquenique na praia, quando a maré estava a vazar, e deixar lá tudo e ir embora. E a pontas de cigarro é mato também. Quer dizer, voltando à questão, é isto que nós precisamos de ensinar, e repisar e insistir nestas questões do lixo e de depositar o lixo como deve de ser e de procurar alimentos que sejam mais perto de nós, sei lá, por exemplo, mirtilos portugueses e que não venham do Chile,
porque tem uma pegada muito maior. Se nós consumidores temos um papel importantíssimo, e se formos educados, nós como consumidores vamos melhorar bastante isto, porque se eu, consumidor, não comprar um determinado produto, a empresa que o faz vê que eu não vou comprar, deixa de o fazer, porque é um produto que não, sei lá, a empresa que traz para cá. Eu vi, não sei se todos há mirtilos, mas acho que foi mesmo mirtilos que eu vi do Chile, que atravessa o oceano para vir aqui. Se eu não os comprar, eles deixam de vir. Provavelmente no Chile também há consumidores de mirtilos, não precisam de vir. Temos que insistir nisto, repisar e mais e mais e mais. Exatamente. Eu vi a perspectiva da academia, vi a perspectiva de mídia, mas agora quero ver a perspectiva das empresas, porque também cumprem um papel, e as organizações, em tornar os conteúdos face aos consumidores mais facilmente digeríveis e compreensíveis. E eu queria perguntar, do ponto de vista das empresas de consultoria de comunicação, como podem liderar, por exemplo, na sugestão de práticas sustentáveis e influenciar positivamente os seus clientes? Vocês um bocadinho também ajudarem as organizações a melhor comunicar a sustentabilidade. Eu acho que bom, não se consegue comunicar sustentabilidade sem histórias e, portanto, ou seja, as empresas têm que as fazer primeiro, não é? Há processos de transformação, algumas das empresas têm processos de transformação realmente muito paradigmáticos em termos de cultura, de perspectiva interna, até porque estas transformações não se fazem só por se fazer, portanto há que convencer as pessoas, nomeadamente os colaboradores, a seguirem esse caminho. Portanto, eu sinto até que a sustentabilidade, quando se fala no mundo das empresas, tem que começar sempre por dentro, não é? Pela comunicação interna, por um programa interno que incentive, que se explique qual é o caminho, o que é que se pretende fazer, que tenha ciclos estratégicos, que se envolva as pessoas, porque depois só assim é que se consegue começar a contar histórias para fora. Quando se começa a contar histórias de fora para dentro, normalmente enfim, a coisa não corre pelo melhor. De qualquer forma, eu sinto é que há aqui dois mundos e duas velocidades. Eu acho que o mundo das empresas é uma bolha por si só. Há as grandes empresas que já têm planos muito coesos e consistentes, estratégicos, onde a sustentabilidade claramente faz parte, porque os stakeholders, nomeadamente acionistas e o mercado financeiro, assim o exige. Depois, sim senhora, temos as empresas que têm menos recursos, menos responsabilidades também, no sentido em que não têm que entregar tantos dados, tanta informação, mas que também têm que fazer o seu percurso e com essas, mas também estão atentas à temática, não é? É só uma questão de equacionar e balizar para as suas necessidades. E depois há o tema do consumidor e das pessoas. E o que eu sinto é que nós que trabalhamos nesta bolha, eu não sei se, e a Patrícia há pouco falou sobre isso, eu dou também aulas de marketing sustentável, exatamente porque sinto que existe ainda uma pouca sensibilidade para comunicar o tema da sustentabilidade. Ou seja, vender batatas fritas, o que se precisa para vender bem batatas fritas não é necessariamente o que se precisa para vender bem os tópicos de sustentabilidade. E, portanto, ensino numa pós-graduação a fazer-se marketing para a sustentabilidade e normalmente também elegemos um projeto do terceiro setor que possa depois ser alvo durante a pós-graduação desse trabalho. E uma das desilusões que eu tive quando comecei com este meu projeto é que eu, na primeira aula, perguntava sempre aos alunos, e estamos a falar ali na casa dos 22, 23, portanto, normalmente já tinham uma licenciatura ou um mestrado e estavam a tirar uma especialização, e perguntava sempre, então, o que é isto da sustentabilidade, o que é que significa para vocês? E eu vivia um bocadinho numa bolha, talvez por sempre ter trabalhado, ou durante os últimos anos ter trabalhado nesta área, por me rodear de pessoas que estão relacionadas com esta área, sempre achei que os jovens seriam uns precursores e teriam uma filosofia bastante diferente desta temática. E fiquei extremamente desiludida quando comecei com este projeto, quando percebi que não é nada assim. Ou seja, o ponto é, ou que não é nada assim. A minha amostra tem mostrado que não é assim, mas se calhar a minha amostra também não é representativa da população. Atenção. A minha experiência, o que me tem dito é que, sim senhor, a sustentabilidade, claro, não, isso é importantíssimo, sim. Então, mas e o que é que vocês fazem para a sustentabilidade? Reciclagem.
Portanto, a única coisa que aparece nas minhas aulas é reciclagem. Nem é o reutilizar, nem é o reduzir, é reciclagem. Pronto, reciclagem. Então, mas e mais qualquer coisa. E desde, porque os produtos são caros, porque dá muito trabalho, porque não é justo, porque eu ainda estou a começar a minha carreira e agora bababá. E, portanto, têm uma noção de que existe esta temática, mas não estão assim tão apologistas de serem interventivos nesta matéria. O que depois leva para a tal surpresa, que é, realmente há aqui uma incongruência enorme, não é? Porque depois temos umas climáximos aos berros a dizer faz e acontece, e temos, mas depois falando com as pessoas e percebendo a sua atuação, percebemos que não é para hoje, não é urgente, e portanto as coisas vão-se... Vê-se falta de camada, há uma camada inicial e quando tentamos ir mais além, falta conteúdo ali. As pessoas não estão aí. Mais uma vez, as empresas têm que o fazer porque o seu futuro depende disso. Ou porque no caso, não é? Ou porque a Navigator precisa da floresta e, portanto, tem que o fazer. Ou a Lipton, que fez agora, que fez também toda uma reestruturação da sua cadeia de valor na área do chá, porque a longo prazo o chá ia deixar de existir. A própria Delta está a arranjar alternativas porque, efetivamente, o tema do café também. Portanto, o ponto é, o seu futuro depende de muitas destas iniciativas que estão a ser tomadas e o mercado financeiro assim o exige. E, portanto, para se continuar, têm mesmo que o fazer. As pessoas já é um NI e, portanto, enfim, é realmente arranjar mais academia que os sensibilize, os mídia que contem boas histórias, que passem ainda mais a importância e a premência do tema, e as empresas, por sua conta e risco, que possam também comunicar e ter tempo de antena para explicar o que andam a fazer e porquê. Eu gostaria de fazer uma última pergunta à Patrícia, porque tem muito a ver também com o ensino e disse muito bem, tudo começa no pré-escolar, e eu queria lhe perguntar quais são as oportunidades, mas também os desafios em integrarmos e incorporarmos mais os temas da sustentabilidade na educação e no ensino. Então, eu acho que os desafios são simultaneamente também oportunidades. Esta questão de nós trabalharmos a pessoa como um todo, de forma holística, e não só prepará-la tecnicamente, e não só prepará-la para a entrada no mundo profissional com as suas competências técnicas que tem que ter, mas ser capaz de, em cada momento, também olhar para a pessoa noutras dimensões, é um desafio, mas é uma oportunidade enorme. Por tudo isto que estamos aqui a falar também, como a Joana dizia muito bem, pois, eles chegam às aulas, mas na prática fazem reciclagem, estão ali no fim da linha e há toda uma estrutura anterior que não está trabalhada. Depois, vamos revisitar também aquilo que eu disse há bocadinho. Se calhar não começa no pré-escolar, começa em casa. Todos nós também temos que ser mais exemplo disto vivamente todos os dias, não é? Porque nós aprendemos com histórias por um lado, mas também aprendemos a ver o que os outros fazem com o exemplo. E por isso eu não estou a dizer que nós estamos a dar maus exemplos, não é isso. Estou a dizer que podemos dar cada vez mais micro-exemplos de bons comportamentos para poderem ser adotados e que, em conjunto, conseguirão introduzir mudança significativa. Isto passa por endereçar também as questões culturais. Depois, um bocadinho na lógica da pergunta anterior, Vera, e recuperando aqui um bocadinho o que a Joana estava a dizer muito bem a propósito das histórias, do ter histórias para contar, também é importante que essas histórias sejam alinhadas com uma comunicação que lhes é ensinada do ponto de vista estratégico e muito pragmático, suportada, outra vez, por dados, e que os incita a ir à procura, quando estão nas organizações, dessas histórias e ser capaz de as contar de forma também mais próxima, mais humana, mais simples e mais memorizável. Todos nós temos um attention span cada vez menor, somos multi-estimulados, temos uma atenção muitíssimo fragmentada e as gerações mais novas cada vez mais, até é assustador pensar no tempo de atenção útil, e por isso o esforço tem que ser cada vez maior. As histórias também têm que ser simultaneamente rigorosas, mas também muito interessantes. Lembrei-me de um exemplo que ontem, quando estava lá com a Vera, partilhei, disclaimer outra vez, vou falar de outra marca, de uma campanha que a Apple fez no ano passado, que se chama Mother Nature, e acho que aqui podemos ter todos muito auxílio das ciências humanas, desculpem puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, dos contadores naturais de histórias, que são jornalistas, mas são argumentistas, mas são poetas, pessoas que sabem contar histórias aos outros
e que transformaram, no caso daquele vídeo, e convido-vos a ver sem tirar o interesse por contar o fim da história, consegue ser uma história sobre sustentabilidade muitíssimo interessante do ponto de vista humano, com um tom de humor muito apropriado e também com uma coragem muito grande, porque se olharem, eu não vou dar nenhum spoiler, mas se olharem para os protagonistas daquela história, veem o envolvimento das pessoas da empresa de uma forma muito específica. E claro, continuar também a prosseguir neste desafio de estar presente, de estar próximo, de estar disponível para ouvir as necessidades, seja da multinacional que tem tudo isto muitíssimo trabalhado e que tem muitas oportunidades de contar boas histórias, mas tem uma expectativa, e comunicação é gestão de expectativas também, tem uma expectativa de ter que entregar muito mais do que o talho da minha rua, que se fizer algumas iniciativas de responsabilidade social, uau, como é que sem conhecimento, sem track record, sem nada, porque a expectativa é outra e, portanto, disponível para servir essa expectativa e essa gestão de expectativas também, e capacidade de traduzir. São muitos índices, é muita informação, torna-se overwhelming, torna-se quase que paralisante, e o ser humano, a partir de determinada altura, quando sente que a pressão é muitíssimo grande, é a tal história, nós resolvemos a ameaça presente, iminente, paralisa. E às vezes o paralisar é dizer, não quero saber. Eu tenho aqui um comportamento, eu tenho aqui outro, check, eu não consigo fazer mais. Porquê? Porque eu também não consigo acordar todos os dias a pensar amanhã o planeta vai explodir e eu não vou estar cá. Então eu vou-me afastar desse... Dizer que é daqui a X anos ainda bem longe, muitas vezes. E é preciso sensibilizá-los, pequenos, graúdos, todas as gerações, e ser capaz também de contar estas histórias de forma pertinente para o dia-a-dia das pessoas. Eu penso que essa é outra área. Pois, obviamente, a investigação é muitíssimo importante, não só para validar o conhecimento, mas para antecipar também aquilo que podem ser as necessidades de histórias futuras que todo o ecossistema precisa de contar. E formar as pessoas também, recuperar ou intensificar, vou dizer assim de uma forma mais positiva, os valores humanistas e a capacidade de coisas muito simples que se aprendem no jardim de infância. Não é? Eu não vou roubar o brinquedo ao menino, eu não minto, eu brinco com todos. Tudo o que são os valores que há mais importantes nós aprendemos muito pequeninos, e voltar a recuperar isto também e ser capaz de permear toda a intervenção da academia e de todo o ecossistema. Eu não acho que isto seja exclusivo de todo. Brinquedo ao menino, eu não minto, eu brinco com todos. Tudo o que são os valores que há mais importantes nós aprendemos muito pequeninos, e voltar a recuperar isto também e ser capaz de permear toda a intervenção da academia e de todo o ecossistema. Eu não acho que isto seja exclusivo de todo o papel da academia. Vejo sempre todas estas questões numa perspectiva muito colaborativa, pedir ajuda, receber ajuda, assumir-se humildemente que todos temos imenso ainda para aprender sobre estes temas e tentar que eles se tornem mais presentes no dia-a-dia. Eu, antes de abrir a sessão de perguntas e respostas ao público, eu gostaria de perguntar se vocês os três têm perguntas que queiram colocar aos outros oradores. Eu fui fazendo. Eu também fui fazendo comentários. Então, nesse caso, eu agora gostaria de abrir a sessão de perguntas e respostas e perguntar se alguém no público tem alguma questão que queira colocar aos nossos oradores. Sintam-se à vontade para participar. Pronto, eu penso que não. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos nossos oradores, não só por terem estado cá esta tarde, mas também por todo o processo de colaboração na preparação deste painel. Foi muito interessante falar convosco e trocar algumas ideias antes deste painel. E, claro, agradecer também a presença do nosso público e da nossa audiência. Obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite.